Fala turma, tudo bem? Professor André Eduardo e vamos dar continuidade ao nosso assunto de propriedades periódicas, pessoal. Hoje vamos corrigir alguns exercícios que eu pré-selecionei que estão presentes nas páginas 454, 455, 456 e 457 da apostila do site de vocês. Certo, pessoal? Bom, o primeiro exercício que eu trago é o da Universidade Federal de Santa Maria, que ele fala: a atividade física intensa faz nosso organismo perder, junto com o suor, muitos íons necessários à saúde, como é o caso dos íons de sódio e potássio. É importantíssimo que tais íons sejam repostos mediante uma dieta alimentar adequada, incluindo a ingestão de frutas e sucos. Analisando os elementos químicos sódio e potássio, assinale V para verdadeiro ou F para falso nas seguintes afirmativas. Ele dá o número atômico lá do sódio e o número atômico do potássio. Primeira afirmativa: os dois elementos pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica, pois têm o mesmo número de elétrons na última camada. Pessoal, grupo, família, sim, tudo são sinônimos. Eles pertencem ao mesmo grupo? Pertencem à família dos metais alcalinos. Você não sabe de cabeça? Toda vez que você pegou um elemento lá e te forneceu um número atômico e vai perguntar sobre a tabela periódica, faz a distribuição eletrônica lá rapidinho. Vamos lá, começar pelo sódio aqui, ó. Sódio, número atômico do sódio, 11. Faz lá a distribuição eletrônica dele, você vai ver aqui, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 1, 11. 11 elétrons, sendo um elétron na terceira camada. Um elétron na sua camada de valência. O potássio, pessoal, 19, potássio. Pega lá e ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Quer ver lá, ó? Vamos contar aqui, ó. 1, 2, com 2, 4, com 6, 10, com 2, 12, com 6, 18, 18 mais 1, 19, pessoal. 19. Um elétron na sua respectiva camada de valência. Ambos pertencem à família dos metais alcalinos. Então, toda vez que aparecer um elemento químico que você não sabe a posição dele na tabela periódica, faz a distribuição eletrônica, como a gente viu nas últimas aulas. Retira, o número maior vai determinar o período e soma os elétrons nas camadas de valências que você consegue identificar em qual família ele pertence. Então, sim, a alternativa à primeira afirmação está verdadeira. Os dois elementos pertencem ao mesmo grupo ou mesma família na tabela periódica. Segunda afirmação: os dois elementos possuem caráter metálico e apresentam potencial de ionização alto. Os dois elementos possuem caráter metálico? Sim, ambos possuem caráter metálico. Porém, o potencial de ionização deles é baixo. O potencial de ionização ele aumenta da esquerda para a direita. Quanto mais à direita, quanto mais as famílias maiores lá, seja dos halogênios, calcogênios, halogênios e gases nobres, quanto mais à direita da tabela periódica, maior o potencial de ionização, não menor. Então aqui, ó, pessoal, alto, não, eles apresentam um potencial de ionização baixo. Então essa alternativa aqui é falsa, verdadeiro e falso. Terceira, o raio atômico do sódio é maior do que o raio atômico do potássio, pois o sódio tem um maior número de camadas eletrônicas. Pessoal, ao contrário, né? O potássio possui um raio atômico maior do que o sódio, pois o potássio ele possui um maior número de camadas eletrônicas. Olha aqui na nossa distribuição eletrônica que nós fizemos. Ó, o potássio ele tem 4 camadas eletrônicas, enquanto que o sódio possui 3 camadas eletrônicas. O potássio tem uma camada a mais. Além disso, lembra que a gente conversou? Na tabela periódica, o raio atômico cresce da direita para a esquerda, de cima para baixo. Então, quanto maior o período de um elemento,
maior o período dele, maior o raio atômico desse elemento químico. Certo? Visto isso, é verdadeiro, falso e falso. A alternativa correta é a alternativa A. Beleza? No próximo exercício da UDESC, considere os átomos X, Y e Z, todos do mesmo período. X é um metal alcalino terroso, Y está no grupo 5A e Z é um halogênio. Em relação a isso, assinale a alternativa correta. Então vamos pegar aqui, ó. Pegar aqui, ó. Opa. Certo? X, Y, Z. X é um alcalino terroso, ele falou, certo? Então, alcalino terroso, família 2A. Y, família 5A. Z é um halogênio, família 7A. Certo? Conseguiu visualizar? Vamos continuar. Então, em relação a isso, assinale a alternativa correta. X possui a menor primeira energia de ionização em relação a Y e Z. X possui a menor energia de ionização, a menor primeira energia de ionização em relação a Y e Z. Essa primeira energia de ionização é a energia que perdeu o primeiro elétron, certo, pessoal? Então, X possui uma energia de ionização menor relativamente comparado com Y e Z. Vamos pensar. X, família 2A, está mais aqui à esquerda da tabela periódica. E se lembra que a gente comentou aqui, a energia de ionização cresce da esquerda para a direita, de baixo para cima, certo? Então, quanto mais à esquerda, menor a energia de ionização. Quanto mais à direita, maior a energia de ionização daquele determinado elemento químico. Então, se você afirma que X possui a primeira energia de ionização, a menor primeira energia de ionização em relação a Y e Z, sabendo que X pertence à família 2A, Y e 5A e Z 7A, é correto afirmar. Por quê? Porque X está alocado na família mais à esquerda, família dos metais alcalinos terrosos. Então, sim, eles vão possuir uma menor energia de ionização quando comparado com Y ou Z. Beleza? O próximo exercício. As distribuições eletrônicas de alguns átomos no estado fundamental são descritas a seguir. A, 1s2, característico ali, ó, 1s2, hélio, pessoal. Sempre lembre-se disso. B, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, termina em 3s2, ou seja, metal alcalino terroso, terceiro período. C, termina em 3p3, ou seja, 3s2, 3p3, 5 elétrons na camada de valência do terceiro período. Grupo ali, ó, do nitrogênio vai estar. É o grupo 5A, esse aqui. D, vai terminar em 3d6. Opa, você sabe que é o metal alcalino, você sabe que é o metal de transição. Quantos elétrons esse metal possui? Qual o período que ele está? Ele está no período 4, com 2 elétrons na camada de valência. 4s2, 3d6. Então você sabe que é o metal de transição. Sabendo disso, com base nos dados, afirma-se corretamente que alternativa A e B pertencem à mesma família, ou seja, eles pertencem à mesma família, eles estariam alocados na mesma coluna, no mesmo grupo. É correto isso? A e B. A termina em 1s2, B termina em 3s2. Então, aqui pode gerar um pouco de dúvida. Lembra que eu comentei? 1s2 é característico do hélio, pessoal. E o hélio, lembra que a camada 1, o máximo de elétrons que ela acomoda são 2 elétrons? Então, de tal modo, o hélio, ele alcança a estabilidade atômica com 2 elétrons na camada de valência, e hélio está na família dos gases nobres, família 8A. O que, então, essa afirmativa é incorreta, por quê? Porque 3s2 corresponde à família dos metais alcalinos terrosos, ali o grupo 2A da tabela periódica, enquanto que 1s2 é correspondente ao hélio, que é um gás nobre, família 8A. Tem que ficar atento a esse detalhe, beleza? Segunda afirmação, o raio atômico de B é maior do que o de C. Pessoal, raio atômico de B. B é a família metal alcalino terroso. C, 3s2, 3p3, 5 elétrons na valência, família do nitrogênio, a metal lá na direita da tabela periódica, família 5A. Então, o raio atômico de B é maior que o de C? Lembra que a gente conversou? Raio atômico cresce da direita para a esquerda.
esquerda. Logo, então, o metal alcalino terroso ele possui um raio atômico maior que uma família dos um elemento da família 5A? Sim. Então, nesse caso aqui, dado essa distribuição, onde ambos estão no mesmo período, só que B está ao metal alcalino terroso, enquanto o C está na família do 5A. Logo, então, o raio atômico de B ele é maior, sim, do que o raio atômico de C. Tem que ficar atento só, se fossem períodos diferentes, poderia ocorrer uma divergência, certo? Mas, visto isso, começou no mesmo período, cresce da direita para a esquerda, metal alcalino terroso, possui um raio atômico maior. Beleza? Então, a alternativa B está correta. A critério de continuação aqui, ó, B, C e D estão no mesmo período da tabela periódica? Pessoal, não, né? B e C estão. D está no quarto período da tabela periódica. Também tem que ficar atento a esse detalhe. E D, o cátion bivalente de D apresenta a configuração 3D4. Não, se ele é um cátion bivalente, ele vai perder os dois elétrons da camada de valência, que são os dois aqui, ó, o 4s2. A configuração dele fica 3p6, 3d6. Ele perde os dois elétrons aqui, ó, da camada 4, certo? É a camada de valência dele. Então, a alternativa correta da Cefet de Minas Gerais, a alternativa B de bola. Beleza? Próximo exercício aqui da CES Gran Rio. Considerando um grupo ou família na tabela periódica, podemos afirmar em relação a raio atômico. Raio atômico. A. Aumenta com o aumento do número atômico devido ao aumento do número de camadas. Pessoal, aumenta com o aumento do número atômico, ok. Devido ao aumento do número de camadas, ok, pessoal. Quanto maior o número atômico, maior o número atômico, maior o número de elétrons que ele vai constituir, esse átomo vai constituir. Quanto mais elétrons, mais camadas ele ocupa, pessoal. Então, pense nisso, que o número de camadas, quanto você ter elétrons que ocupam uma próxima camada, uma camada a mais, aumenta muito o raio atômico do átomo. Certo, pessoal? Tanto que lembra lá que se você perde elétrons, um cátion, ele perdeu elétrons, se tornou um cátion, ele diminui o número diminui o raio atômico? Então, alternativa correta, alternativa A, pessoal. Com o aumento do número atômico, ocorre um aumento também no número de camadas. Vale ressaltar que, por ser uma propriedade periódica, existe o caso ali da periodicidade, elementos que estão no mesmo período vão possuir, como possuem o mesmo número de camadas, elementos alocados mais à direita, que vão ter mais elétrons, vão ter um raio atômico menor devido à atração do núcleo com os elétrons. Porém, leve em consideração isso aqui, que quanto maior o número de camadas aquele átomo possuir, quanto maior o número de elétrons em camadas aquele átomo possuir, maior vai ser o raio atômico dele. Beleza? Então, alternativa A. 4 da UDESC 2015. A ciência usa o recurso de modelos para explicar os fenômenos observados. Em muitas situações, o modelo de Dalton para o átomo é suficiente para entender alguns fenômenos, mas a razão da periodicidade das propriedades físicas e químicas da tabela periódica só foi possível a partir do modelo de Bohr. Com relação às propriedades da tabela periódica atual, pode-se afirmar que, dados os números atômicos ali do sódio e do cloro, pessoal. Sódio, a distribuição eletrônica dele está aqui já. Vamos fazer a distribuição do cloro rapidamente. Aqui embaixo, só para nós termos um... Na realidade, vamos fazer aqui, ó. 17. Opa, não. Vou fazer aqui, ó. Aqui, ó. 17, cloro. Vai ser aqui, ó. Vai terminar em 3. Aqui, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. 2 mais 2, 4, mais 6, 10, 10 mais 7, 17. Termina em 3s2, 3p5, a distribuição eletrônica ali do cloro. Beleza? Visto isso, para cada coluna na tabela periódica, de acordo com o modelo de Bohr, os elétrons começam a preencher um novo nível de energia. Pessoal, para cada coluna na tabela periódica, de acordo com o modelo de Bohr, os elétrons começam a preencher um novo nível de energia? Não. A cada período, a cada linha
na coluna da tabela periódica. A cada coluna, nas famílias, nós vamos ter o mesmo número de elétrons nas suas respectivas camadas de valência. Mas aqui, lembre-se de levar em consideração que ele está falando de acordo com o modelo coluna, ele está falando de coluna e novo nível de energia. Cada linha vai constituir um novo nível de energia, em dado determinado elemento. Beleza? Então, A está errada. B. A primeira energia de ionização corresponde ao elétron mais fortemente ligado ao núcleo. Não, pessoal. A primeira energia de ionização é aquela do elétron mais fácil de ser desvencilhado daquele elemento químico. Então, não. Ele não é o mais fortemente ligado, é o mais fraco. C. Ao longo de um período, o raio atômico diminui. Portanto, a energia de ionização também diminui. Ao longo do período, o raio atômico diminui? Diminui. A energia de ionização também diminui? Não. A energia de ionização é inversamente proporcional ao raio atômico. Lembra que a gente conversou? Então, não, está errado. D. De acordo com o modelo de Bohr, a primeira energia de ionização do sódio é maior do que a primeira energia de ionização do cloro. Pessoal, foi isso que a gente acabou de conversar ali na última formação. Tanto o cloro quanto o sódio, eles estão no mesmo período, que é o terceiro período da tabela periódica. Porém, o sódio é um metal alcalino, o cloro é um halogênio, está alocado mais à direita. Como a gente conversou, ao decorrer do percurso ali do período, quanto mais à direita o elemento estiver, maior a sua energia de ionização. Não ao contrário aqui, pessoal, falando que o sódio possui uma maior energia do que o cloro. Na realidade, o cloro possui uma maior energia de ionização do que o sódio. E a variação das energias de ionização, observada ao longo da tabela periódica, está relacionada às distâncias dos elétrons ao núcleo. Correto, pessoal. Quanto mais distante o elétron estiver do seu núcleo, quanto maior o raio atômico, mais fácil você desvencilhar esse elétron do átomo, entendeu? Porque menor a interação do elétron com o núcleo, porque ele está mais afastado. Beleza? Super fácil. A alternativa E, então, é a correta aqui nesse exercício. Universidade Federal de Santa Maria. Considere as configurações eletrônicas do estado fundamental para os elementos químicos representados. Daí temos aqui, ó, 2s2, 2p6, gás nobre. Temos lá 3s2, ou seja, alcalino terroso, 3s2, 3p5, família 5A. Então analise as afirmações. X e Y são gases nobres? Não. X é um gás nobre, Y ele é um metal alcalino terroso. 3s2, certo? Terceiro período, segunda família. Família 2A. Y é um elemento representativo metálico, pessoal. Z quer dizer, Z é um elemento representativo metálico. Pessoal, 3s2, 3p3, 5 elétrons na valência, família 5A, que é de um A metal, não de metais. Então, não, 2 também está errada. 3. O primeiro potencial de ionização de Y é menor que o primeiro potencial de ionização de Z. Y é um metal alcalino terroso, está mais à esquerda. Z está mais à direita. Então, ambos possuem o mesmo período. Logo, quanto mais à esquerda, menor a energia de ionização daquele elemento químico. Então, sim, a 3 está correta. Totalizando, então, a alternativa C, que fala que apenas a afirmativa 3 está correta. Para o exercício do ITA aqui, pessoal, onde ele fala, nas expressões a seguir, o E representa a energia necessária para produzir as respectivas ionizações. M representa o mesmo elemento. E aí nós temos lá 3 reações, onde nós estamos vendo que cada reação, ao decorrer de um elétron, uma energia de ionização é requerida, né? Para perder um elétron, o elemento teve uma energia 1. Para perder o segundo elétron, teve uma segunda energia de ionização. Para perder o terceiro elétron, o elemento teve uma terceira energia de ionização. E ele pergunta, qual das afirmações é correta? Lembra que ele comentou na nossa parte teórica de energia de ionização que ao decorrer que um elemento químico ele vai perdendo elétrons, a energia para desvencilhar o próximo elétron é maior. Logo, então, se nós temos ali, ó,
E1, E2, E3, sendo que E1 é para o primeiro elétron, E2 é para o segundo elétron e E3 é para o terceiro elétron. Concordo então que a energia de E1 ela é menor que a energia de E2, que para remover o segundo elétron requer uma energia maior do que para remover o primeiro elétron, e para remover o terceiro elétron você requer uma energia ainda maior do que você da que você utilizou para remover o segundo elétron. Logo, então, E1 é menor que E2, que é menor que E3. Visto isso, a alternativa que corresponde com essas energias é a alternativa C. Beleza? Pessoal, para casa, leitura do módulo 7, frente B, apostila de Química, volume 2. Abraços do professor André, aguardo vocês na próxima aula. Valeu!